Boa tarde a todos. Eu sou o Carlos, neste caso sou do Departamento Técnico de Lobson. Hoje vamos a fazer um webinar explicando o nosso sistema. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questão que a sua mente esteja a dizer, podeis usar o chat, ou se não também podeis fazer uma pergunta. Normalmente estou a recomendar que as perguntas, a poder ser melhor fazê-las ao final do webinar, e já haja um apertado para isso. E depois, já diretamente, poderíamos ir fazendo as diferentes dúvidas e perguntas que vais a ter. Hoje, como é comentado, vamos a fazer uma apresentação geral do nosso sistema. Agora, perfeito. O Lobson, aí neste caso, se fundou em 2009. Diretamente, a nossa missão aí é melhorar, é simplificar a forma como vivemos através de soluções inteligentes, é dizer, intentamos dar e oferecer as melhores soluções para as pessoas e intentamos também que trabalhe automaticamente sem provocar nenhum tipo de problema nem questão para os diferentes clientes. Depois, por que Loxo? Ao final, há muitas pessoas que estão a perguntar, estão a interessar com o nosso produto. É uma das soluções, é uma das perguntas que estão a dizer, é porquê. Então, uma das respostas é uma solução tudo num. Podes integrar tanto iluminação, tanto sombreamento, tanto aquecimento, tanto gestão energética, tanto acesso, segurança. Podes integrar absolutamente tudo, já seja com o nosso produto ou com produtos externos, que depois vamos ver as possibilidades que apresenta o sistema. É fácil de planear, de instalar, configurar e manter. Neste caso, normalmente nós outros, como fabricantes, não estamos a fazer nem posta de marcha, nem programações, sino que estamos a formar nossos partners, são as empresas instaladoras, como podeis ser vós formar com nós, e depois nós outros estamos a resolver qualquer dúvida que esteja a ter em qualquer instalação de, de qualquer cliente. Então, nós outros damos um suporte gratuito, em vosso caso, tenéis o nosso suporte, a nossa ajuda para vós. Então, também é preparado para o futuro graças ao software livre e atualizações regulares. É importante, depois vamos ver, que não precisais de nenhuma licença para ter que pagar. Tudo isso vamos a poder ver que é possível poder ver a nossa página web, tanto a software de programação como da visualização. Depois, como é dito, vamos a poder ver, mas é também uma opção, uma solução também muito importante a ter em conta em comparação a outros sistemas, como poderia ser KPMG. Depois, como é comentado, isso é um resumo muito, muito, muito interessante, porque ao final nós outros podemos integrar todas as ramas. É muito importante, porque ao final os outros, como instaladores, como partners que podeis fazer, é importante que ter versatilidade, é dizer, o feito de poder integrar acesso como áudio, como clima, energia, iluminação, segurança e sombreamento, porque normalmente as instalações que estamos a ver, há o responsável do sombreamento, há o responsável de iluminação, há o responsável de aquecimento. Então, como nós, se estás a formar como nós também, podes jogar com muitas mais opções, podes entrar com muitos mais conhecimentos, é por ti muito mais fácil o feito de ganhar projetos a partir daí oferecer as melhores soluções do mercado. A partir daí, seguramente, quizá algum de si, algum não, mas nosso sistema, de forma muito rápida, toda a instalação vai a ter um mini server. O mini server é o cérebro
do instalação, o cérebro, digamos, da programação. Aí, neste caso, teremos três tipos de mini-server, vale? Mas em toda a instalação vais a precisar de um cérebro disso. A partir daí, se é uma obra nova, se é uma reforma, se é um restaurante, se é uma oficina, se é um hotel, vamos a poder classificar, é dizer qual é a melhor, ok? Mas ter presente que agora somente estamos a ter as três opções do mini-server, vais a precisar um deles em todas as instalações que quereis programar com nós. A partir daí, empezamos como um mini-server. O mini-server normal é todos, vou a remarcar ou recordar, todo o nosso sistema está a trabalhar a 24 volts. Então, vais a precisar, digamos, de uma fonte de alimentação para isso. Então, a comunicação para a comunicação de internet está a fazer mediante o RJ45, vale? Podeis fazer diretamente do router, ou em caso de ser uma sala de cadeiras, ou de ser alguma instalação que não precisa ou não é possível o feito de levar diretamente o conexão de internet, não há problema. Podeis fazer a programação, podeis comunicar diretamente a carregar o programa no mini-server e já estaria a trabalhar de forma local, dependendo da programação que tens a fazer. Mas tens a opção de poder trabalhar com internet, ou se não, podeis também trabalhar sem internet. Então é muito importante também isso aí. Está a ter uma tarjeta SD, onde aí estamos a armazenar o programa, a generar estatísticas, é tudo essa informação que seria possível, porque ao final não deixa de ser um PLC, no PLC, na tarjeta SD, vamos a ter ou fazer a programação correspondente, a partir daí o Ministério vai fazer uma coisa ou outra. Temos 8 entradas digitais, neste caso são 0 a 1, neste caso quando a entrada vai a receber os 24 volts, diretamente nos vai dar a señal. Imagina, uma instalação onde já há pulsadores, onde há contatos de porta e ventana, de janela, perdona, há sensores de presença, diretamente podemos aproveitar todo esse hardware e diretamente levar para uma entrada digital. É com essa entrada digital nós outros vamos a fazer nossa programação para fazer o que o cliente vai querer. Depois também temos 4 entradas analógicas, 0 a 10 volts. Normalmente são para sondas de temperatura, para detectores ou sensores ultrassonidos, para tanques de água, ou para ter, digamos, todas estas medições. Vai muito bem para ter isso. Então, viene muito bem para o mini-server. Normalmente este tipo de mini-servers se solem usar para salas de aquecimento, para controle de bombas, para controle de mescladoras, é tudo isso. Por as saídas, entradas que está a ter, mas também para vivendas, controle de riego, é tudo isso. Depois, temos os 24 volts da fonte de alimentação, a 24, como eu dito. Nosso sistema, tudo o hardware está a trabalhar a 24 contínuo. Depois temos o link, porque imagina que precisas de mais entradas digitais, precisas de mais saídas digitais, queres fazer alguma integração por Modbus, ou queres dimerizar alguma eliminação. Estás a ter a possibilidade de poder ampliar mediante o link do mini-server. Neste caso, te permite poder fazer a ampliação de 30 extensões. Em caso de precisar de mais, vais a precisar do outro mini-server. Pero, sinceramente, por experiência, eu não me encontrei nenhum mini-server com tantas extensões. Depois, temos o TRI. Neste caso, depois vamos a ver o protocolo de comunicação, porque, ao final, o TRI é um protocolo de comunicação que hemos feito nós para a ligação dos nossos pulsadores, dos nossos sensores de presença, da nossa iluminação, é muito mais. Depois vamos explicar um pouco mais. Diretamente, depois, por finalizar, temos saídas digitais, que são relés livre de potencial.
A partir daí, serve muito bem para controlar circuitos de iluminação, circuitos de controle de riego, para controlar circuitos como pode ser para ativar caldeiras, bombas, é tudo isso. Ao final, são salidas livres de potencial de 10 ampérios que nós podemos aproveitar para o que vaya melhor. Então aí teremos um resumo rápido do que é possível fazer com um mini server. Depois, temos o mini server compact, em relação à integração por internet, tarjeta e demais, isso é o mesmo, mas depois vemos que o mini server compact está a ter alguma diferença. Primeiro de tudo, está a ter o USB, o porte do USB, porque dentro do mini server compact já está a ter o servidor de áudio. Então, para selecionar, para escutar a música que estás a querer, diretamente podemos usar, digamos, o porte USB. Temos 4 entradas digitais, e neste caso para 4 pulsadores convencionais, 01 a 24. Temos o protocolo Air, dentro do mini server compact já está a ter a señal inalámbrica. Imagina por uma reforma onde não é possível cablear, não fazer nenhum tipo de cablagem, vai muito bem porque inalambricamente, sem precisar de mandar cablagem, nós outros também podemos integrar pulsadores a diferentes atuadores para poder encender para a iluminação, encender para aquecimento, muitas mais. O mesmo, 24 volts, o link para ampliação de extensão, o TRI para o nosso protocolo de comunicação com nossos dispositivos, é o TRI Turbo, como é comentado, o mini server compact a ter o servidor de áudio. Então, com a saída do TRI Turbo, iríamos para um amplificador, e desse amplificador iríamos já diretamente para o altavoz. Finalmente, temos duas saídas digitais a 16 ampérios, que também são duas saídas de livre potencial para, por exemplo, dos circuitos de aquecimento ou dos circuitos de iluminação. Finalmente temos o mini CyberGo, onde aí normalmente já vem com um carregador de 5 volts, onde podes conectar diretamente a 220. O cabo do RET, da RJ45, o cartão para carregar a programação e demais, a generar todas as estatísticas. Finalmente também temos o link para ampliação do nosso projeto, por exemplo, para entradas digitais, saídas digitais, entradas analógicas, é tudo demais. Integramente, o Ministério Go está a ter a tecnologia Air, a tecnologia inalámbrica, para integração de dispositivos sem precisar de cablagem. Então, vai muito bem também para reformas. É uma boa opção de poder usar o Ministério. Em caso de querer ampliar ou querer fazer alguma coisa por estilo, diretamente estarias a usar o link para ampliar a instalação. Depois, aqui temos um resumo do nosso sistema. Como parte central, estamos a ter os 3 mini-servers, o mini-server Compact, o mini-server é o mini-server Go. A partir daí, esse é o nosso cérebro, onde vamos a fazer toda a programação. A partir daí, temos cableado, temos os nossos dispositivos TRI, que podeis ver na nossa página web. A partir daí, aí, nossa iluminação, atuadores, sensores de presença, carregador de coche, de carro. Depois temos pulsadores, controle de acesso, muito mais. Então, tampouco quero explicar muito nossos produtos. Podeis ver na nossa página web. Há muita variedade. É muito fácil, depois vamos ver de como se pode fazer o seu cablagem. Inalambricamente, também temos muitas opções. Também podes ver na nossa página web. Essa seria sem precisar de cablagem. Por exemplo, o carregador, o sirene, o controle de acesso, pulsadores, neste caso a estação meteorológica, etc. A partir daí, em caso de querer ampliar mediante o link, temos diferentes extensões.
Teremos a Relay, a Dimmer, a Modbus Extension, DALI Extension, sobretudo para a iluminação. Seguramente algum de vós também está a fazer alguma integração. KPNX Extension também. Então, se estáis a ter alguma instalação com KPNX, podeis usar o Minisaber como visualizador. É a partir daí poder integrar e controlar o sistema mediante a Loxone. Ok? É demais. DMX, Fluling, Modbus, Airbase, etc. Também temos também mediante a Lawson permite fazer, digamos, a integração do áudio, mediante o áudio server, seria mediante cableado. E também é muito importante o feito de poder controlar tanto remotamente como local a instalação, sem nenhum custo adicional. Para mandar notificações, para fazer chamadas, para controlar, para gestionar, para fazer programação. Imagina que estás em uma instalação, não podes ir para lá, é o cliente que precisa de fazer algum câmbio diretamente, é possível conectar para lá, é diretamente empezar a programar, é resolver o problema. E depois também, mediante rede, também podemos integrar videoporteiros, podemos integrar inversores, podemos inverter bombas de calor, podemos integrar televisores, é muito mais. Ao final, é um servidor web, podemos utilizá-lo para isso. É possível também a integração de dispositivos IP em nosso servidor. A partir daí, há mais funções que depois vou explicar, mas a partir de lá já vou para o seguinte. A partir daí, no nosso sistema, temos um 15% de hardware, mas onde estamos a ter muita mais potência é no software. É nas funções fáceis, é rápidas, é importante, evidentemente, que nos permite poder fazer o Loxone. A partir daí, vamos explicar os diferentes protocolos de comunicação. Sobretudo o mais importante, mas vou explicar agora os diferentes que estamos a ter. Primeiro de tudo, temos o link, como dito, temos, neste caso é um miniserver normal, mas a partir daí, imagina que vais a precisar de mais saídas digitais, ou vais a precisar de señal inalámbrica, como Airbase Extension, ou de comunicação a trio. Então, estás a ver como vamos alimentar, primeiro de tudo, os 24 volts, todos os nossos produtos, extensões também, é mediante o link do miniserver, já diretamente, mediante um conexionado em linha, vamos aprendendo e conectando as diferentes extensões. Mediante o Loxone Link, como dito, é uma longitude máxima de 500 metros, é por miniserver, é possível integrar 30 extensões. Neste caso, como dito, a comunicação é em linha, neste caso não é muita mais complicação. Na última extensão, é necessário colocar uma resistência de 120 ohms, mas não há problema, porque já diretamente, com todas as extensões, já está a vir uma resistência do mesmo. Mais que nada para evitar ruído e interferências no circuito. Aqui, uma das extensões mais usadas, como pode ser a Tree, a Airbase para señal inalámbrica, para reformas, Day Extension para 20 entradas digitais, 20 pulsadores, 20 sensores de presença, 20 contactos de janela, por assim dizer. Poderíamos integrar para isso. O Modbus para integração de recuperador de calor, para aerotérmias, para inversores, para tudo isso. Já diretamente, como os 24 é o link e A e B da saída da extension, é possível já fazer a integração disso. Saídas digitais, 14 por 16 ampérios. Finalmente, imagina que tens a ter iluminação regulável. Também seria interessante, é possível poder regular mediante o dimmer extension. São 4 canais. A partir daí,
estaríamos a mandar a saída regulável para o ponto de luz. Aqui um pouco é o mesmo, não hay mais. E depois já diretamente passamos para o TRI. O TRI, aqui neste caso, temos diferentes formas de cablagem. Há a opção de fazer mediante a linha, há a opção de fazer mediante a estrela, mediante a bush, e mediante a TRI. Isso vai depender da dificuldade e facilidade também que podes fazer o cablagem como nós. A partir daí, adaptar o tipo a pôr a zona onde vais a fazer o cableado. Não é possível fazer mediante círculo, porque estaríamos fechando o circuito do dado. A partir daí, poderia provocar problemas para isso. Nosso cable, a partir daí, nós outros podereis ver na nossa página web, aí nosso cable TRI. A partir daí, é um cable de 3 pares. A partir daí, empezamos por esquerda, temos os 24 voltios, normalmente são de 0,5 para os pulsadores, sensores de presença e dispositivos periféricos, vale? Pulsadores, como dito, e demais. O médio também são o branco, naranja, é para a alimentação de iluminação, é de 1,5, é sobretudo para a voltagem, é o consumo que está a ter a iluminação, é por isso que estamos a usar um par de 1,5. Finalmente, estamos a ter o último par, que é o verde e branco, que é para a comunicação TRI. Então, diretamente, com um só cabo, já diretamente estamos a integrar, a mandar o voltagem, os dados, a nível, é muito mais prático, é fácil de fazer a integração. Aqui podemos ver como podemos usar os 24, como dito, vamos alimentar sempre um mini server. Podemos usar também, aproveitar o TRI, a comunicação TRI do próprio mini server. Os diferentes dispositivos, é muito mais fácil. Por exemplo, vamos primeiro para o LetSpot. Do LetSpot já não temos que mandar absolutamente nada mais para integrar o sensor da presença, é o mesmo para o pulsador. Estamos a ver aí que os 24 voltios estamos a usar de outra fonte de alimentação, porque está em outra parte. É necessário, essa sim, unir os negativos para evitar diferença de potencial. Mas estás a ver que o protocolo TRI é muito mais fácil a nível da cablagem, muito mais rápido, é muito mais fácil. Já vais a ver que somente é super, super, super rápido. Com o saída da TRI do mini server, neste caso são 500 metros do máximo. Com o máximo também são 50 dispositivos. Em caso de precisar mais, em caso de ter, por exemplo, 60 dispositivos, vais a precisar, por exemplo, de uma TRI extension. Então vais a usar o link os 24 para a integração do TRI extension. Vamos a usar as duas saídas TRI, neste caso, por TRI extension são 100 dispositivos mais, para fazer a integração. Depois, aqui estamos a ver um exemplo de como podemos fazer a integração das janelas, como nosso sistema, evidentemente. Estamos a usar o mini server, poderíamos usar o mini server normal, o mini server compact também seria preciso, mas é muito mais fácil, porque estamos a alimentar o mini server, com a saída TRI do mesmo, vamos atacar de forma descentralizada os diferentes atuadores de janela. É dessa forma, como o mesmo atuador, já estamos a atuar como a fase de subida, a fase de baixada para o motor de janela. É muito mais fácil, muito mais rápido, e a nível de cablagem, com somente duas cablagens para sair do quadro, já estáis a fazer a integração das demais persianas. Seguramente muitos de vós, possivelmente, tenéis que levar todas as fases, todos os retornos para quadro. No caso desta zona, desta forma também, somente precisaríeis de 2 mangueiras. Em caso depende que somente com uma também seria possível, mas para facilitar isso está feito com 2. Mas a ideia é isso. A ideia mediante TRI é isso. Este daí estamos a ter o quadro também, a centralita.
mas estamos a ver que aí, neste caso, estamos a integrar algo mais. Pulsadores, iluminação, janelas, controle de acesso, como pode ser o NFC, sensores de presença, letras POP. Então, a partir daí, nossa recomendação é poder fazer uma derivada por cada uma das zonas, para a partir daí poder diferenciar qual é o problema e qual é muito melhor para selecionar e independizar as diferentes zonas. Mas essa venderia a ser uma ideia enquanto a cabelagem de como se pode fazer com Bloxen. Mediante ER mais fácil, a partir daí, como o Minisaber Go, como o Minisaber Compact, que já estão a ter essa tecnologia, é muito mais fácil, sobretudo para reformas, o feito de poder comunicar inalambricamente, por exemplo, contacto de janelas, atuadores para encender a iluminação e demais, é muito mais sencillo enquanto instalação, enquanto a rapidez também, é diretamente tens a ter essa opção. Então, se vais a precisar de mais informação, qual dispositivo estás a ter, em nossa página web também podes ver todos os produtos disponíveis de forma inalámbrica. E aí há um exemplo de como se pode fazer uma integração tanto em TRI como em AIR com Loxo. A partir daí, os linhas verdes é o cabelagem TRI, é diretamente, por exemplo, o sensor do dormitório, os touch do dormitório, já diretamente são de forma inalámbrica. Então, pode jogar tudo junto combinado e dessa forma simplificar e melhorar a integração com o nosso sistema. A partir daí, é uma forma, um exemplo da forma combinada, onde por um lado estamos a ter o branco tri do Miniserver, estamos a integrar um pulsador, outro ponto de luz é um sensor de presença. Por outro lado, estamos a integrar um circuito de iluminação, é uma janela com saídas digitais. Mediante Modbus, podemos fazer uma integração do recuperador de calor ou do ar-condicionado, não há problema, mediante o link. Mediante o link também podemos integrar diferentes pulsadores a controles remotos. E finalmente, podemos usar também a Relay Extension para diferentes circuitos de iluminação, diferentes circuitos, diferentes motores, diferentes bombas que vosotros preciséis na instalação. São contatos livres de potencial, neste caso de 10 ampérios, a partir de lá. Em caso de que a carga não supera o amperagem especificado, vais a poder usar sem problema. Depois, para mais comunicação, mais possibilidades enquanto comunicação que tens a poder fazer com o nosso sistema. Há intercomunicadores, o gateway cliente, o Lock and Trust, é o multiplicador. Se estamos a fazer, por exemplo, estamos a fazer com uma integração com 8 apartamentos, todos eles estão a ter um mini server. Há instalações onde, aí na parte central, há uma estação meteorológica, há uma estação meteorológica comum, mediante a intercomunicação TRI, podemos usar o sinal que somente estamos a ter em um mini server a poder derivar essa informação a todos os demais. Então, essa opção também é possível de poder fazer com o nosso sistema, onde informação que estamos a ter somente em um mini server, poder compartilhar essa informação para os demais, a partir daí poder ajudar a poder informar ao cliente, os diferentes clientes, dessa novidade. Há o Lock and Trust. A partir daí, o Lock and Trust vai muito bem, porque imagina, temos um mini server central e temos diferentes mini servers em diferentes instalações. Um em Lisboa, outro em Porto, demais. Outro em Lísia, é muito isso. Temos diferentes instalações, mas dessa forma, mediante o Trust, podemos unir toda a informação a poder visualizar desde o mini server. Então, por muito que esteja a ter diferente informação, diferente produção de cada um desses projetos, podemos centralizar também
diretamente em uma solo e compartilhar os dados para isso. Para o cliente que queira controlar as diferentes instalações, essa é uma forma de poder integrar. A partir daí, imagina também que há uma instalação onde vais a precisar de mais de um miniserver. Normalmente, suele ser assim em projetos, como pode ser um edifício muito grande, que há muita distância, ou há diferentes plantas, então nós estamos a recomendar o feito de trabalhar com mais miniservers. Por quê? Porque imagina que em uma instalação de 8 plantas, estás a trabalhar somente como um miniserver. Esse miniserver, por exemplo, está a romper. É um dizer. Para evitar o problema general de toda a instalação, nós, depende do projeto, a partir daí, se estás a ter um projeto dessas características, nós os vamos assessorar para a melhor opção, para poder selecionar a melhor opção. Normalmente estamos a recomendar usar ou trabalhar com diferentes mini-servers. A partir daí, para somente ter uma visualização de todo o sistema, é tão fácil como generar o gateway cliente, é agrupar todos os mini-servers em solamente uma visualização. A partir daí, somente estás a ter uma visualização, mas estás a ter a informação de todos os mini-servers. Esta é outra forma de poder fazer a integração. É suficiente. Devem de estar na mesma rede. En atrás é para redes diferentes. Por exemplo, uma em Porto é outra em Lisboa. Mas o gateway cliente é em dispositivos, em mini-servers que estão na mesma rede. E depois também há a opção de multiplicador. Por exemplo, nós estamos a fazer um projeto do hotel, vale, que estava a ter 199 habitações. Ao final, a programação era a mesma. Não havia muita complicação. A partir daí, a melhor opção, mediante a fórmula, a opção do multiplicador, estamos a obter esse projeto e estamos a multiplicar, a derivar essa mesma programação para todos os demais. Então, já te digo, a programação de 190, 180 habitações, em 3, 4 dias, estávamos a fazer tudo. A nível de agilidade, a nível de rapidez, agilidade é muito mais comparado se estás a ter que entrar um por um em cada um dos mini-servers, é fazer toda a programação. Então, como a função do multiplicador, é muito mais fácil, somente estás a integrar os números de série de cada um dos mini-servers e a partir daí enviar a programação independentemente. A partir daí, nossas funções, estamos a ter aí a iluminação, como hemos dito, pode ser tanto 24 como a 230. Imagina que vosotros aí nas instalações já estáis a ter a iluminação, mas não há problema. Nós outros vamos a controlar essa iluminação, se é regulável, se é on-off, se é desativável a 230, a partir de nossos dispositivos, a partir daí de nossas extensões, vai a ser possível a nossa integração para o controle da iluminação. Tiras LED, pêndulos, spot, o que vosotros vais a querer. Não é necessário somente trabalhar com nossos sistemas de iluminação, sino que também com produtos externos, também é possível o feito de poder trabalhar. Sombreamento, já seja com motores normais, nós outros também temos nossos motores, mas a partir daí não há muita mais complicação. Já podem ser janelas, podem ser toldos, podem ser cortinas incluso, é o que vosotros preferais, também é possível. O sombreamento também é muito importante a hora de poder fazer o sombreamento automático, por o feito também de vincular com o aquecimento. Imagina, estamos em verano, estamos a ter muita calor, está a fazer uma temperatura muito alta. O feito também de poder jogar é vincular, relacionar a temperatura exterior com o sombreamento também pode evitar um gasto energético bastante elevado para nós. Então, por outro lado, temos o sombreamento, como dito.
o aquecimento, a partir daí, como uma sonda de temperatura. Vou recordar que o nosso Touch 3 é o Touch J, está a ter, a parte de ser pulsador, também está a ser o sensor de temperatura e umidade integrado nele. Então, a parte de poder acender, parar, subir e baixar janelas, poder subir ou baixar o volume do som, também é possível fazer a integração do aquecimento. A partir de lá é muito mais prático, é muito mais fácil solamente como um touch do Luxor. Desde a página web, tanto local como nossa app, podemos controlar a temperatura, podemos controlar o módulo, os modos, os horários, mediante se há presença ou não. É muito fácil. Depois vamos ver um exemplo de como se pode fazer. Também podemos, como dito, relacionar o aquecimento com o assombreamento, dependendo da zona e dependendo do temperatura exterior, podemos vincular o sombreado automático, dependendo da temperatura da estância. A partir daí, poder regular é poder chegar à temperatura desejada com o mínimo consumo energético, já seja da caldeira, da aerotérmia ou outros sistemas do aquecimento que tenhas. Porque o sombreamento parece que não, mas é muito importante o feito de ter relacionado com o aquecimento para minimizar os custos energéticos. A partir de lá, vamos a ter o controle de energia. Também é possível fazer com o nosso sistema. Estás a ter fotovoltaica, se estás a ter autoconsumo, se estás a ter diferentes coisas de produção, é possível de centralizar e identificar com esse sistema. A partir daí, como podes ver, podemos ter em conta o consumo que estamos a ter de rede, a produção, o estado da bateria, o carregador de Volvo, o consumo de vivenda e demais. A partir daí, é possível gerar as diferentes estatísticas, tanto por dia, como por semana, por mês e por ano. A partir daí, evidentemente, como contadores de energia, já seja mediante Modbus, já sejam como nossos contadores de energia, poder integrar os diferentes dispositivos, já seja a iluminação, já seja o carregador de coche, já seja o calentador elétrico, o termoelétrico, o sauna, ou o que precises. Mas é possível também fazer a integração com o nosso sistema e que o cliente pode ver que somos possíveis, que somos capazes de poder fazer. A partir daí, cada um deles, desde o próprio tablet, móvel, ordenador, podeis ver, ter o app, somente por ter o mini server, já estáis a ter a opção de poder ver tudo isso em vossa app, ok? E depois também o feito de ter estatísticas e demais, também é possível de poder generar. Poder mandar avisos em caso de ter altos consumos, de gestionar cargas, é tudo isso, de bloquear cargas incluso, é tudo isso al respeito. A nível de exemplo, poderia ser, digamos, uma instalação com um carregador elétrico, teríamos o arrete, teríamos a produção como fotovoltaica ou inversor. O inversor teria que comunicar com o mini server e depois, a partir de produção, nós outros poderíamos gestionar a carga do wallbox para poder ter o mínimo consumo possível a chegar, por exemplo, à noite com o carro carregado. A partir daí, o controle é o acesso de energia para o calentar a vivenda e demais. Seria o demais, evidentemente, porque à noite não estamos a ter a produção de fotovoltaico, mas durante o dia poderíamos aproveitar e poder carregar o wallbox de forma automática e eficiente. Este seria um exemplo com o wallbox, mas poderíamos fazer o mesmo para a temperatura do depósito de inércia, para a temperatura do solo radiante, para a gestão de produção para os diferentes eletrodomésticos, é tudo isso. São diferentes cargas que nós outros podemos ir ativando ou bloqueando, dependendo do consumo e dependendo da produção, mas é muito fácil poder fazer com Luxon. Depois, também temos o sistema de som. O sistema de som, às vezes, muita gente está a entender que somente é música, é hilo musical, mas é muito mais. Porque o sistema do áudio te permite tanto alarmes,
para a segurança, como o despertador, para o timbre, quando está a chamar, notificações personalizadas, avisos, gravações próprias para o supermercado. Imagina, estás durante o dia, está a chover e estás a ter alguma janela aberta. Ou estás, não sei, alguma coisa depois. Mas diretamente com o sistema de áudio é muito mais fácil o feito de mandar mensagens personalizadas. Por favor, vezes a fechar a janela, já que está chovendo, pode ser que provoque uma inundação ou provoque um problema para a instalação. O feito de mandar avisos, o feito de mandar mensagens personalizadas também é possível, é muito prático, é muito potente. O feito também de mandar gravações próprias para supermercados e tudo isso também é, evidentemente, interação com música, com Spotify, com Bluetooth agora, que há diferentes novidades, também é possível de poder integrar. Como dito, temos nosso sistema, é o Audio Server. O Audio Server, como Mini Server Compact, também está a ter o sistema do áudio, tá bom? Mas o Audio Server é um dispositivo IP. É dizer, comunicação entre Mini Server e Audio Server não vai haver, porque tudo isso vai ser mediante a rede. O Audio Server está a ter também o protocolo, é o comunicador DRJ45, então depois vamos ver como se pode fazer, mas é muito fácil. Estamos a levar os 24 volts de voltagem e diretamente poderíamos atuar hacia 4 zonas diferentes. Aqui estamos a ver, zona 1, zona 2 e zona 3, neste caso os torres do áudio. Em caso de precisar de mais altavozes, não há problema. Há a saída do triturbo do audio server, que é precisas de colocar amplificadores, como poderia ser o Stereo Extension, onde são duas saídas a 12 zonas diferentes por cada uma delas. A partir daí, em caso de precisar mais, o audio server permite esta 10 Stereo Extension mais, é dizer, 20 zonas diferentes do áudio, a parte das 4 que já está a ter integradas. O audio server também está a ter uma entrada que podes aproveitar para o entrada do televisor, para colocar o entrada do televisor a reproduzir por o sonido, por nossos altavozes. Depois também tem uma saída para amplificador e depois também tem uma entrada do USB para os diferentes ficheiros disponíveis que podes usar tu ao vosso gosto. É possível integrar com rádios, é também por Spotify. Spotify, vamos ver depois que é possível poder integrar a vossa conta e a partir daí poder gestionar condições, a música que os outros estejam a preferir. A partir daí, depois também estamos a ter o controle do acesso, temos o nosso vídeo porteiro, onde evidentemente ter uma câmara HD, ter um sensor de movimento integrado também. Vale. É depois a zona da campainha, é o botão do timbre. Isso é um dispositivo IP também, é dizer, tudo isso vai por rede, a integração vai por rede. Depois temos o controle de acesso, onde podemos usar mediante código, mediante etiqueta NFC, mediante o Android também é possível a leitura NFC, ou se não também podemos usar para uma comunidade de apartamentos para ligar, por exemplo, o piso 15, o piso 14 com a ajuda da campainha. Então, imagina que és uma comunidade de vizinhos, aí 20 apartamentos. Então, podemos usar o vídeo porteiro somente para ver, e depois podemos usar o NFC para selecionar o piso que nós outros vamos ligar para isso. Finalmente, é isso. Finalmente, aí na direita de tudo, há uma combinação de todos os videoporteiros, mais o NFC, mais o Touch Reflex. Em caso do Touch Reflex, este está mais encarado para há diferentes opções, mas aqui neste caso são 3 vivendas diferentes, com 3 apartamentos, mas também seria 100% personalizável, que desta forma podemos fazer o desenho que nós outros vejamos a dele. São botões, neste caso o primeiro estaria a ligar para o Lucas, o segundo para o Oliver, o terceiro para a Júlia, mas são diferentes opções que os outros podem usar para fazer o controle de acesso.
A partir daí, como eu dito, o intercom está a integrar mediante RET, ok? E depois o próprio intercom está a ter uma saída TRI para fazer a integração do nosso sistema, para de nossos produtos. Por exemplo, poderia ser um controle de acesso, um contacto para a serradura eletrónica ou entradas digitais para o contacto da porta ou janela. A partir daí, não hace falta levar um cable TRI para todos os três dispositivos, sino que já diretamente o próprio intercom está a ter uma saída TRI para poder fazer a integração de todo este sistema. Depois, como é comentado, também temos a opção de integrar a segurança, por exemplo, alarme de intrusão, alarme de incêndios, sistema de chamadas, muito mais. Diretamente depois vamos ver também que blocos podeis usar para o alarme, para o feito de poder ativar, desativar remotamente, tanto local, desde o telemóvel, desde qualquer parte do que vosotros vais a querer, é possível poder mandar isso. Em caso de estar em uma sala de caldeiras, subir a temperatura muito do depósito de inércia, o depósito do que vosotros vais a ter, também podemos mandar notificações, podemos ligar para o partner, podemos ligar para o cliente, podemos fazer muitas coisas que interessantes para isso. Ao final, como dito, buscamos nossa simplicidade. Por exemplo, há instalações convencionais, como pode ser uma dessas. Eu estava partners que estou a controlar da zona de Portugal, estavam a mandar essas imagens e estou a dizer, mano, sim, está a fazer está a fazer a integração, está a trabalhar bem, mas esteticamente não é muito cómodo, não é muito visível. Então, diretamente, ao final, como um simples pulsador personalizado, podemos integrar todas as funções, tanto iluminação, como música, como controle de energia, como controle do fan coil, como controle de segurança, diretamente todo em um solo pulsador. É a partir daí a parte está a ter o sensor da temperatura e a umidade integrado e já diretamente estamos a fazer a integração somente como um dispositivo. A partir daí, estamos a ter como vamos empezar? É fácil. Ao final, como dito, nosso software é totalmente gratuito, tanto por parte de programação como a parte do app. Ok? Então, eu agora vou ensinar como podeis descarregar tanto o config como o app, para a partir daí, em caso de estarem interessados em fazer alguma integração ou fazer alguma programação, pode ser possível. Ok? E depois vamos ver alguns dos exemplos que podemos fazer, é poder ver que realmente é muito mais fácil de lo que quizá vosotros estáis a pensar. A partir daí, estamos a ter aqui o link de descargas. Agora vou dar para lá. Vale. E aí, se estou a partilhar minha pantalla. Sim. Estás a ver, Carlos? Estás a ver o link, certo? Para llevar aqui, é fácil. Vamos para o novo, para o novo link. Vamos aqui a filtrar por Lawson S. Vamos a levar para a página web. É diretamente aí em support. Estamos aqui a ter os diferentes descargas. Aqui é nas diferentes descargas, vale? Como dito, o software é gratuito. Então, a partir daí, nós estamos a ter o Lawson Config. Esta é a última versão que estava a sair a primeira-feira ou uma coisa depois. Não, o sábado. O sábado estava a sair. Este, o Lawson Config, é o sistema de programação. Então, já diretamente, em caso de estar interessados, podeis descarregar diretamente e já teríeis a ter esta parte daí. Teria a abrir isso e poderíamos empezar a programação. Por outro lado, aqui se fijáis, temos o Lawson Config, é por aí também estamos a ter o Lawson App. Vale, com o Lawson App é possível tanto por iOS, por Android, por Mac e demais.
Eu aí estaria, como sou Windows, já diretamente estou a descarregar isso, essa aplicação, é já diretamente aqui vou a ter a Meva, a Meva App, de onde poder ver a programação que eu vou fazer é no config. Todo o cliente final vai ter o seu app, a sua aplicação, e vosotros vais a fazer a programação desde o config. A partir daí, o config já também está em português, assim que é muito mais prático para vós. Mas, a nível geral, que podeis ver que realmente aqui em suporte das cargas, estáis a ter as diferentes descargas, tanto do config como do app. Vale? Então, a partir daí, vou a ir para o config, vale? E aí seguramente és de onde seguramente vais a passar o maior tempo para fazer a programação. Aqui, diretamente, já estou a ter os diferentes programas que estou a generar. Vale, diretamente aqui estamos a ter muita informação. Eu vou ter os meus projetos, poder generar um novo projeto, poder fazer planeamento de novos projetos. Depois vamos ver como está a trabalhar, poder abrir um projeto que já tenha aberto, os meus mini-servos bordados, poder buscar na rede, poder conectar manualmente. Isso vai muito bem quando estás em oficina e estás a ter que conectar na instalação de algum cliente. E depois, aqui temos a opção de formateio do cartão SD, é restabelecer a contrassenha, porque ao final, não sei, haja de dado um projeto de um partner que não estás a ter os credenciais. Com KPNX é muito mais difícil, porque se não estás a ter o programa, não podes seguir com a programação, mas como nós, é possível resetar o contrassenha e já diretamente poder manter e obter a programação que já estava no sistema. A partir daí, eu já estou conectado no meu, para imagina, eu vou a fechar o projeto e vou começar de novo. Aqui neste caso vou guardar no escritório, é isso vou fechar. Eu agora mesmo estou ao local, conectado ao local, estou na mesma rede. Então, diretamente, se eu estou a buscar aqui, se estou a buscar um mini-server diretamente, aqui já está a aparecer os diferentes mini-servers que já estou a ter na mesma rede. Eu aqui preciso de uma contrassenha e um usuário. Então, eu já diretamente, como usuário e contrassenha, se os fechais aqui, eu já estou conectado localmente no mini-server. Já nessa mini-server já tinha uma configuração feita. Aqui está a dizer o mini-server, que é o mini-server que estou a ter. Aqui estou a colocar o meu número, o nome do projeto, neste caso porque é um webinar. Aqui estou a colocar minha informação, o número de telefone, o mail, o sítio web. E depois também podemos colocar a informação do cliente. O nome, a rua, o código do país, o código postal, a cidade, a longitude, latitude e demais. Esta informação vai muito bem por o sombreamento automático. O miniserver tem um relógio astronómico, onde diretamente, dependendo das coordenadas que estarias a colocar aqui nesse projeto, já teria a ter em conta a posição do Sol e a partir daí fazer o sombreamento dependendo destas coordenadas respectivas. A partir daí, temos muita informação aqui na periferia. Primeiro de todo, temos os diferentes espaços, que a partir daí, pois, podes criar ou não as diferentes categorias, vale? Clima, calefação, áudio, alarme, etc, etc, etc. Mas o mais importante é que podes jogar, já estou a recomendar que podes ter o programa, o config, e a partir daí poder fazer diferentes simulações, mas o mais importante é a partir daí. Aqui está a ter o meu mini server, como eu dito, é um dispositivo IP, a partir daí já estou conectado com essa IP, conectado localmente, e certamente estou a controlar mediante o DNS Cloud. Vale? A partir daí, já estou a ter aí
as entradas digitais, estes daqui, as entradas digitais do miniserver, a 24, é 12 saídas a relé. São esta e esta. Neste caso, por programação, é posto estes nomes, mas se preciso de cambiar diretamente, é tão fácil como o pulsador cozinha. É dizer. É desta forma, eu já teria essa entrada de pulsador cozinha, é usar para o que prefira. A partir daí, temos o link, que é isso daí. Quando estão conectados mediante o link, como dito, fonte de alimentação, mini server, e mediante o link, as diferentes extensões já está a encontrar. Então, a partir daí, é muito mais fácil, porque há o botão de búsqueda de extensões, e a partir daí, já está a encontrar todas as extensões que estão a ter o link. É tudo fácil, é tudo rápido, é tudo automático. Porque tudo ellos están a ter un número de série e não precisas de absolutamente nada mais. A partir daí, se estou a integrar ou querer integrar alguma destas instalações, alguma destas extensões, é tão fácil como aqui selecionar o outro extension, é selecionar o símbolo de mais. Seleciono esse símbolo, estou a fechar e sempre todos os câmbios que estás a ter, somente estás a salvar, é já diretamente vais a ter aqui de forma online. O mesmo para o TRI. Os diferentes dispositivos TRI do miniserver Compact que tenhas conectados aí no miniserver é fácil. Estás a fazer uma búsqueda, é já diretamente está a encontrar sensor de presença, o controle de acesso, é o Power Supply. O Power Supply, neste caso, é a fonte de alimentação para alimentar todo o nosso sistema. Mas é fácil. Tudo isso tem um número de série, é a partir daí não há muita mais complicação. Quando tu estás a selecionar o dispositivo, empieza a parpadear muito mais rápido, é muito mais fácil a hora de selecionar isso. A partir daí, imagina, temos aqui um exemplo de um interruptor, por exemplo, é no dormitório, aqui, como estou a ter, um interruptor com dois pulsadores, duas entradas digitais. A partir daí, é muito importante também isso, porque imagina que vosotros agora, quando está a terminar o webinar, ou amanhã, queréis precisar ou queréis fazer alguma simulação, queréis provar o sistema, independentemente de que não tenhais absolutamente nada de hardware. É preciso, tens a ter a opção, somente tens que gerar um novo projeto, tá bom? Aqui, por exemplo, seria isso, o miniserver que vosotros estáis a ter, estáis a generar o projeto, e aí estaria a vincular uma página em branco. Ok? A partir daí, esta sem título, já tu poderias começar a programar. Sobretudo, agora ao princípio, que não estás a ter, não estás a ter, ou não estás a ter informação, ou precisas de informação. Por exemplo, para saber os diferentes blocos, tens de ter a opção de adicionar um bloco de função, tens de ter por aí por acessos, por exemplo, para o clima, os diferentes controles de clima que são possíveis, para a iluminação o mesmo, para matemáticas, multimédia, tempo, sombreamento. Isso vai muito bem quando não conheces algum bloco de função. Então, tens a ter aqui os diferentes blocos e a partir daí os diferentes extensões ao respeito. Em caso de não ter, por exemplo, nada por o estilo, aqui, como eu dito, vou para o projeto que já tinha conectado. Eu, se não tiver nenhum hardware aqui, teria a opção de poder testar offline, vale? É dizer, independentemente de que eu não tivesse o hardware, eu poderia testar a programação e ver realmente como estaria a trabalhar. Aqui temos a opção de iniciar, é já diretamente, se já der na entrada digital do i5, já poderia ligar ou desligar, por assim dizer, o circuito de iluminação. Neste caso é o teto, ok? A partir daí, já feito com duas entradas digitais, uma para a cama e outra para a entrada, vale? E desta forma, eu já posso poder fazer a simulação, poder ver como está a trabalhar, se está a trabalhar bem ou não.
A partir daí, isto é offline, mas desta forma, depois também temos o Live View. O Live View é uma visualização em local, é dizer, é em real time. Ok. A partir daí, eu, com o Live View, eu posso ver como realmente está a trabalhar a instalação. Vale? Então, para poder ativar, é desativar. Mas desta forma, sim que o Q1, o relé Q1, teria que ativar certamente. Este seria um exemplo de como se pode fazer de uma forma muito fácil o feito de poder ativar ou desativar uma iluminação do teto. A partir daí, já tenho diferentes exemplos. Por exemplo, o controle da luz exterior. Imagina, por exemplo, em um hotel, onde querem controlar a saída exterior, o controle da luz exterior, mediante um controle horário. É fácil. A partir daí, como eu dito, se estás aqui a filtrar por o meu projeto, estás aqui a criar o bloco de função, aqui podemos ver, por exemplo, aqui em controladores, aqui tendríamos o tempo, e aqui tendríais o horário. Mas eu dessa forma, eu já posso buscar também por aqui. Se eu filtro por aqui por horário, também tenho a opção de correr o vlog e já diretamente mandar para o meu página. Para generar uma nova página é com esse símbolo daí. Nova página é já diretamente está a criar uma página completamente em branco. Vale? Então, se vamos para o controle da luz exterior, já diretamente seria, podeis fazer desde o app também, porque ao final tens de ter em conta que se eu estou a partilhar desta forma o interruptor, por exemplo, o exemplo do interruptor, e estou a ativar o Live View, tens a ver aí o interruptor, vale, e eu agora vou buscar aí no app, vou ensinar que realmente se eu vou fazer a prova para poder me conectar novamente, vou fechar isso, no app, por exemplo, vou suprimir o mini server. Imagina que eu no app não tenho absolutamente nada. Seguramente vosotros estejam a ter aqui a añadir um novo mini server e aqui podes cercar na mesma rede, añadir manualmente ou conectar com a demo que estás a ter. Diretamente vamos a fazer a recerca e já está a encontrar os diferentes mini servers que estão na mesma rede. A partir daí, já posso integrar o usuário e a contrasenha. Isto, a partir daí, normalmente é para o cliente, para vós também, evidentemente, mas o cliente seria o responsável de poder tocar tudo isso. Já diretamente, aqui já estou a ter o interruptor. Se não, se estás a fechar aqui, também tenho a opção de poder filtrar por espaços, por exemplo, aqui em dormitório, e em dormitório também teria o interruptor. Ou se não, aí em iluminação também. Mas eu já he posto o interruptor como favorito. Então, se eu estou a ativar, da mesma forma que já estou a ativar no app, estou a ver que aqui no config está a ativar. É o mesmo. Se estou a fechar, estou a fechar. O mesmo se estou a ativar desde o pulsador, da mesma forma vou ativar e desativar o interruptor desta forma. Então, o app, para que podes ver, é somente para visualização do que está a suceder no programa, é poder controlar o que está a suceder no programa. Em relação ao controle da luz exterior, aqui teríamos a luz exterior. Tudo isso é possível poder modificar no app. Assim, nós outros filtramos agora por iluminação exterior. Se vamos para o app diretamente, e vou abrir isso, espaços exterior, eu aqui já estou a ter o meu controle da luz exterior. A partir daqui, está ativado. Se o cliente queira modificar os horários, já diretamente, somente o que está a precisar é de colocar uma nova entrada na zona deste daqui, é poder controlar tudo isso. Selecionar
os dias da semana, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, ok? Estamos a selecionar os dias, o início que queremos entrar, o final que queremos entrar, é, por exemplo, já com isso, teria a atualizar todas as entradas. É muito mais fácil para o cliente poder fazê-lo desde o app com o controle horário. A partir daí, com esse controle horário, aqui não estou a ter, mas se vou a carregar do mini server, porque este cargo, esta modificação está feita desde o app, se já estou a descarregar e vou a selecionar o controle horário, já estou a ter aqui a informação atualizada do controle horário. Vale? A partir daí, por exemplo, vamos para outro exemplo, neste caso para o clima. Como bem feito, já posso filtrar por aqui por adicionar bloco de função e a partir daí posso clicar tenho diferentes opções. Uma delas é o controle da temperatura inteligente. É isso daí, para que podes ver, para que podes entender, isso aí é a função do termostato. É a função de que, dependendo de uma sonda de temperatura, neste caso já é utilizado o sensor de temperatura do touch, neste caso estamos a 22,5 e neste caso, se estás a ver aqui, temos diferentes saídas. Ok? Se eu vou a fichar por dormitório clima, estou a ter aqui a sonda de temperatura e estou a ter aqui o atuador. Aqui neste caso seria o aerotérmia, ou a caldeira, o que seja. Pero se aí na saída estou a ter a temperatura desejada, a temperatura que agora vamos a ver desde o app que podeis modificar, estamos a 22,5, está ligado porque está por debaixo da temperatura de consigna. Ok? Se eu vou para o app, posso filtrar por categorias também, por clima, e aqui em clima eu posso ver de uma forma muito interessante ou a temperatura de consigna de 22,5 ou a temperatura atual, que estamos a 22,3, e depois também tenho diferentes tipos de uso. Aqui com modo, pode usar automático segundo horários, se somente preciso de calefação residencial, se é calefação ou se somente desenfio. Mas, desta forma, o cliente pode generar os seus horários, pode generar as suas temperaturas, é muito mais fácil o feito de poder gestionar tudo isso. Ok? Então, desta forma, é muito mais fácil de poder fazer. Se eu, em vez de 22,5, quero modificar a temperatura a 21,5, desta forma, já estou a ver que a temperatura já baixou por debaixo dos 22, do 23,3, 22,3, e já diretamente o bloco já não está pedindo em calor. Vale? Desta forma, podemos fazer simplesmente como um bloco de controle de ambiente, com uma sonda de temperatura, o termostato, que venderia a ser o controlador da habitação, e depois com uma saída relé, por exemplo, para o controle do eletroválvula, para o controle do caldeira, para o controle do que realmente estás a precisar. Vale? A partir daí, este é outro exemplo que podeis usar para isso. Para a iluminação também. Aí, aqui neste caso, tampouco quero entrar muito em excesso, mas também, se nós outros filtramos, temos o controle de iluminação, temos diferentes circuitos, aqui neste caso, teto e lâmpada, no salão, e depois temos um pulsador, diretamente um pulsador digital. Cada pulsação, nós outros, a nossa recomendação é trabalhar com ambientes, onde diretamente poderíamos cambiar os diferentes ambientes para isso. Esse bloco, se nós outros filtramos por categoria a iluminação, aqui estamos a ver também como se possa ver neste caso. Para encender tudo, para somente ativar o teto, diretamente teríamos a ver que somente teríamos a fazer isso daí. E teríamos o mesmo que hemos visto com o interruptor, o controle de iluminação,
E a partir daí, tudo encendido, estamos a encender tudo, teto, solamente vamos a ativar o teto, lâmpada, solamente estamos a ligar a lâmpada, é tudo apagado. Desta forma, tanto do app como do config, vemos como está a trabalhar. Vale? Então, são muitas funções que podemos fazer de uma forma muito rápida, como poderia ser o sombreamento. Vale? O sombreamento também há Electroblock, que podeis usar para isso, para subir, baixar o Store, neste caso desde a cozinha. Esta seria a programação que vosotros estarias a fazer com dois relés, duas entradas digitais, mais a visualização, no categoria da visualização, aqui no sombreamento, também o cliente, o que possa fazer é isso. Controlar o sombreamento para, por exemplo, baixar, diretamente estaria baixando, vale? Ou subindo a partir do comando que estaria a fazer o mesmo cliente desde o app, vale? Se entramos dentro do Store, vale? Temos diferentes opções. Subir, baixar de uma forma mantenida, baixar ou subir completamente, ou se não também ativar o sombreado automático. Dependendo se está incidindo ou não a iluminação do sol, teria a regular as janelas. A partir daí, depois também há segurança, há só, há videoporteiro também, como é dito, o videoporteiro é um dispositivo IP, como hemos dito, dentro do mini server estamos a ter o intercom, o videoporteiro em si, é essa direção IP. Diretamente estamos a generar o vlog do videoporteiro, é diretamente, se nós outros vamos à categoria acesso, aqui já nós outros podemos ver, mediante a câmera do videoporteiro, o que está a suceder. O que está a suceder, o que está, ou podemos falar, evidentemente agora já está a sonar para o mesmo, para saber as pessoas que estavam a ligar, vale? Por exemplo, cada vez que estão a dar no timbre, estão a ter a atividade guardada para isso, vale? E depois também podemos generar saídas, como ativação da porta de entrada, vale? Para poder abrir ou fechar, por exemplo, a serradura eletrónica. Estamos a dar, e já diretamente vemos como a porta de entrada, em caso de querer, podemos abrir diretamente desde o próprio intercom. E depois também, uma coisa bastante importante enquanto energia, é neste caso, teríamos um sensor, um medidor, neste caso mediante Modbus, estamos a fazer a integração mediante Modbus, estamos a ter um contador monofásico, é desta forma estamos a ter o consumo que estamos a ter aqui na instalação. Neste caso é simulado como moradia, mas neste caso seria diferentes circuitos de iluminação, diferentes máquinas de aquecimento ou qualquer coisa posterior. Então, a partir daí, no app também, se filtrarmos por energia, teríamos a opção aqui de poder ver todo o consumo, tanto por dia, por semana, por mês, por ano, é desde o princípio. Neste caso, somente teremos o consumo do mesmo, mas teríamos a opção de poder ver as diferentes estatísticas, generar alarmas, generar avisos, estatísticas, é muito mais. Mas o importante é que realmente pode-se fazer tudo isso com o nosso sistema. A partir daí, já sei que agora é muita informação pessoalmente para um princípio, mas é assim que eu gostaria. Vou volver a partilhar minha pantalla. Não, isso não. Vou partilhar dois. Eu vou volver para o PowerPoint. É isso aí. Finalmente. O que eu queria ver convosco também.
Sobretudo, agora o princípio, imagina que, que precisais de fazer um novo projeto, se é dito, antes é dito aqui em gestão de projetos, tens a ter a opção aqui do planejamento de projetos, ok? És quando, por exemplo, tens que fazer um orçamento, não sabeis realmente o que vai custar, os dispositivos que vais a precisar, o espaço que vais a precisar, é a fonte de alimentação que vais a precisar como nós. Aqui diretamente com o planejamento de projetos, estás a selecionar, estás a aceitar aí. Aqui estás a colocar vosso nome, eu aqui vou a colocar o meu nome, eu sou Carlos. Na rua Carreiro Roca, por exemplo, vou a colocar a informação daí de aqui de onde é a minha cidade. A partir daí, o moneda e o idioma para os projetos, eu percebo para o Espanha. O nome do projeto pode ser o teste, por assim dizer. Vou a seguir. Eu aqui, de uma forma rápida, posso selecionar os diferentes miniservers que há disponíveis agora. Vou selecionar o miniserver Compact. Para o controle, vou selecionar, por exemplo, o Touchtree. Para a iluminação, esta iluminação. Caso de precisar, imagina, para a iluminação, precisais de saídas digitais, pois usar saídas digitais. Para o sombreamento, também são diferentes produtos que estamos a ter, mas também podeis usar relés, neste caso, para subida e baixada. O atolado de válvula, contactos e demais. Por exemplo, no caso da música, instalação de diferentes sensores em questão, detectores de presença e demais. Isto é de uma forma rápida os dispositivos que queres integrar quando estás a fazer uma integração. Se seguimos para isso, estamos a ver aqui as diferentes quartos de toda a instalação. A partir daí é um exemplo que agora quero ver para que podeis perceber realmente como se pode fazer. Aqui temos salão, cozinha, vano, o dormitório, habitação de ninhos, hall e exterior. A partir daí tudo isso, se estamos a abrir aqui com a opção de preservação aperto, já estamos a ver que aqui em sombreamento, em clima, que vai ter o salão, que é o que vai generar no salão, vale? E neste caso é um exemplo, como dito, então agora somente vou a seguir. Aqui está a dizer o amperagem que vai precisar todos os dispositivos. A partir daí, posso selecionar a fonte de alimentação necessária, evidentemente, aqui neste caso. Seguramente aqui com uma D4.2 é suficiente. Ok? Então, a partir daí já não estou a ter nenhum falho, nenhum problema para isso. Estou a selecionar uma D4.2 vou concluir o planejamento. Já diretamente, aqui tenho diferentes opções, mas a primeira já pode ver todos os dispositivos que estou a integrar. Aqui é o preço também como imposto. Já aqui estou a ter todo o dispositivo que é añadido no planificador. Pode filtrar por categorias, por exemplo, por segurança, acesso, iluminação, multimédia, energia, etc, etc. Pode filtrar por divisão, por exemplo, aqui já estou a ter o preço total por cada um dos espaços, ok? Depois também estou a ter aqui a atribuição de onde estão a dizer os dispositivos disponíveis, o material que eu vou usar, e depois também o espaço necessário no quadro elétrico, sobretudo tanto em milímetros como módulos. É muito interessante o feito de saber estas dimensões, esse número, porque pode ajudar, sobretudo, muito agora no princípio. E depois também, finalmente, estou a ter o cálculo do uso da energia. Neste caso, todos os materiais que estou a ter vão consumir um total de 70,71 vátios de potência. Isto é mais a nível para apresentar um orçamento, ok? A partir daí, já vou fechar isso. Depois também, com essa planificação, já posso criar um arquivo. Se eu posso criar um arquivo, aqui, primeiro de tudo, vai a precisar ou ser falta guardar primeiro de tudo o projeto,
ou aqui a selecionar no escritório e no teste, é já diretamente aqui lo vou a criar. Vamos ver que já diretamente com isso, teríamos a ver que vou a generar uma página em branco, é aqui, é no teste, já está a generar um nome, e aqui é no dispositivos, já está a añadir todos os dispositivos que eu he posto anteriormente no planificador. É o mesmo também. Aqui as diferentes saídas, os diferentes pulsadores, atuadores de válvula, contadores de energia, controles de acesso e demais. Também é muito importante porque há a opção de configuração automática, que de uma forma muito rápida está a fazer aproximadamente 80% da programação sem ter que fazer nada. Se já estou a selecionar a configuração automática, aqui posso selecionar todas as, as zonas ou salas que preciso de querer fazer da forma automática. Estou a dar o seguinte, já aqui posso selecionar as funções principais que preciso de fazer. Por exemplo, o controle da climatização, as funções centrais, por exemplo, o modo de noturno, o sistema de alarma, finalmente, é o controle de alarma de incêndio. É um dizer, todas essas são possíveis, por eu diretamente, somente quero isso. Se já estou a configurar, já estáis a ver aqui abaixo como estamos a generar as diferentes salas. Evidentemente, é sujeito a avisar que a configuração será feita de forma automática. Eu já estou a ter aqui na central de aquecimento, em cozinha, todos os diferentes dispositivos, o touch, o controle de ambiente, de temperatura, o dormitório, toda a programação, já estou a ter tudo isso integrado. Estas notas vão muito bem também para que está a avisar o sistema que precisa de fazer alterações. Por exemplo, quando a orientação da janela está a precisar de colocar a direção cardinal para se colocar, digamos, ou fazer bem o sombreamento automático. Vale? Mas o 80% da configuração da programação já está a fazer de uma forma super rápida, super fácil, é muito, muito, muito rápido. A partir daí, agora eu estaria a precisar de questões, de perguntas, de coisas, de dúvidas que podem haver. Somente estás a dizer, qualquer coisa, estamos aqui para poder ajudar. Assim que somente estás a dizer, mediante micrófono, mediante chat, o que preciseis, somente estás a dizer. Olá. Olá, João. Agora desapareceu. Ahm, Pá, é muita informação. Boa tarde. É muita informação de uma vez só. Ah, Ainda tentei aqui acompanhar algumas coisas, mas só trabalhando agora com o material é que se consegue aprender mais, pronto, por assim dizer. Já é uma boa entrada, é verdade, mas é Uhum. muita informação para, para assimilar de uma vez só, sendo que tem uma componente também de programação e para programar é preciso saber exatamente onde é que estão os atalhos, os links, isso tudo. Mas pá, Sim, eu o que estou a recomendar, sinceramente, é agora eu edito a informação mais general, evidentemente, que a partir daí é muito fácil. Tu somente, ou normalmente, como estamos a trabalhar com os diferentes partners que estão a entrar,
diretamente estás a ter nosso contacto. Eu posso mandar, digamos, o nosso mail para qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer problema que estás a ter, qualquer projeto, evidentemente. Eu já diretamente, mediante a TeamViewer, eu posso conectar para o vosso ordenador, para o vosso computador, é ensinar como está a fazer a programação conjuntamente. Por exemplo, se estás a fazer, digamos, o controle de iluminação. Ok, não há problema. Carlos, mira, estou a ter disponibilidade segunda-feira às 2 horas. Não há problema, João. Eu já, mediante a TeamViewer, estou a ligar, ou neste caso, ligaria mediante a telemóvel, mas eu estaria a conectar com você por, por o mesmo computador, eu estaria a ensinar como realmente se pode fazer a programação disso. É normal, e há muitas funções, é solução, mas é por isso que estamos aqui para ajudar. É dizer, o contacto, o ajuda, o suporte técnico, tudo isso é gratuito, em diferença de outros sistemas como podem ser KPMG. Sim, sim. Neste caso, desta forma, é muito mais fácil. Muitos colegas, muitos partners que estou a ter também aqui em Portugal, estão a dizer, estão a gostar de tudo isso, porque, sobretudo ao princípio, estão a ter este suporte, esta informação, esta ajuda, sobretudo para empezar, porque não é fácil. Não é fácil trabalhar novamente como um novo sistema sem saber a informação, sem saber que blocos de função são possíveis, são os melhores para isso, mas o suporte é gratuito. Neste caso, não vais a precisar de nada mais. Posso mandar o meu correio, posso mandar o telemóvel para poder fazer algum tipo de dúvida. Tens a ter também o contacto do Carlos Eusébio, que também é o departamento do lead, de comercial, por assim dizer, mas somente estás a dizer. Estamos aqui para ajudar, para formar-os, para ensinar as diferentes opções, mas somente precisais disso. Mandar dia e hora, agendamos data, a partir daí vamos ensinar como se pode fazer. Bom, muito bem. Boa. Está bem. Porque em que estás interessado, quer dizer, em que estás a trabalhar, João? Foi o que eu disse ao Carlos. Eu, neste momento, tenho um pedido de cotação para um hotel, um apart-hotel. Elogiadas? Como? Sim, Elogiadas em Lisboa? sim. Estamos a Uhum. dar preço, assim como outros concorrentes. Não é certo. E estou também aí com uma vivenda que me pediram. A vivenda está em KPNX, mas como eu disse ao Carlos, eu pretendo arranjar uma solução extra KPNX, ou seja, que não seja KPNX, e pronto, e é uma boa forma também de apresentar o vosso produto. Certo, certo, certo. Muitos partners agora ou estão a fazer a integração com instalações KPMG, ou se não diretamente já estão a ofertar, a orçamentar com Loxon. Então, a nível de funções, tanto gestão energética, carro elétrico, aquecimento, sombreamento, é muito mais fácil, porque já diretamente estás a trabalhar como config, não precisas nem de RTS, nem de direções de grupo, nem de direções de dispositivo, é muito mais fácil, é muito mais porque cada um já está a fazer a búsqueda e já automaticamente está a ter o seu número de série, é muito mais ágil, muito mais rápido, é muito mais fácil enquanto a programação. Vais a ver que uma vez estás a usar um pouco realmente como está a trabalhar, vais a ver que é muito mais cômodo do que podes imaginar agora mesmo. É a minha recomendação, é a minha ponto de vista, porque vou vendo diferentes partners que estão entrando, sinceramente cada vez mais estão a gostar mais, é com pouco tempo, realmente já estão a ter a experiência necessária para fazer projetos corretamente. Ok, ok. Muito bem. Alguma dúvida mais? Alguma coisa que pode ajudar para você? Para já não, para já não. O que é que eu queria?
há pouco falou-se aí, foi em quê? O vídeo, eu não sei se percebe, ou seja, o sistema Oxone dá para ligar aos sistemas de segurança, mas o sistema de segurança, aquilo é que é só um contacto que vai receber do sistema de segurança para depois a Loxone interpretar que há ali um alarme, é isso? Ou há alguma equivalência com marcas para saberem Sim, exatamente o que é que aconteceu? Por exemplo, se eu tiver intrusão, um sistema de intrusão. certo. hum, Por exemplo, já estou a partilhar agora a minha pantalla, certo? Estás a ver? Estou. Por aí, se já estou a ter aí o projeto que eu já criei aqui em Central, estou a fechar, vou fazer mais fácil. Vou generar aqui um novo projeto. Aqui, se já estou a filtrar por alarme contra roubo, já posso generar uma alarme contra roubo. Ok? Imagina que, por exemplo, tenho sensor de presença, é de um dizer, sensor de presença, aí Mas o está. sensor, já agora, desculpe, o sensor de presença tem que ser da Loxon ou pode ser um Não, sensor. pode ser, pode ser um sensor convencional, por exemplo, como uma entrada digital, é essa entrada digital, por exemplo, aqui está a ter a entrada de presença, então tu somente vas a precisar de mandar o contacto do sensor, o sensor do teto, eu que sei, um fabricante que precisas, e já diretamente, se eu isso vou ativar o alarme diretamente, estou a precisar ou a ter señal essa entrada, automaticamente já vai ativar o alarme para isso. Mira, aqui tinha a visualização e eu aí, se filtro por alarme, já tenho o alarme de intrusão. O alarme de intrusão já posso armar diretamente, armar com retardo. Imagina que estás a usar mediante um touch e precisas de um delay. Tu podes fazer com isso e depois podes introduzir ou não sensores de presença. Sensores de presença, como por exemplo contactos de janelas, é tudo isso. Ok? Uhum. Mas se nós vamos para o projeto que eu já tinha anteriormente, que era o Webinar PT, era isso. Com o tema de segurança, eu estava a ter, eu estava a ter aí, deixa-me ver, aí, Webinar PT, e que tinha segurança, vale? Então, se eu posso conectar aqui o Webinar PT por admin e admin, vale? Eu já aqui posso ativar o Live View, ok? E já aí, no app, já vou armar o alarme. Diretamente, aqui está a dizer que está armada como sensor de presença, e já agora imagina que tenho uma entrada digital de um sensor de presença, já diretamente, agora vais a ver aí, que aqui já ativou. Alarme silenciosa, se eu vou diretamente no app, já estou a ver que realmente aqui já ativou o alarme, por, neste caso, com o controle, neste caso, o sensor de presença em questão. Uhum. Eu já posso desativar, eu diretamente estou aqui a ter diferentes saídas, como pode ser o visual, o silencioso, o acústica também poderia vincular como o sistema do som, por exemplo, o que estou a ter aqui, vale? Os altavozes, para que me podes compreender. E depois também poderia usar os sistemas de chamada externa para chamar algum parceiro, para chamar algum contato de confiança e demais. É dizer, desta forma, nós já podemos fazer a integração com o nosso sistema. A partir daí, aqui neste caso, se
no próprio bloco de função, eu já posso dizer, por exemplo, que é o que quero fazer. Aqui, com double click, aqui no apartado de saída, eu posso dizer que no gestor de cozinha, em caso de ativar a alarma, automaticamente vai subir. O controle de iluminação, em caso de ativar, vai empezar a parpadear. Quer dizer, vai empezar a simular realmente como que há alguma coisa por estilo. Se eu estou a ativar, outra vez, e vou a simular novamente presença, agora mesmo está ativado, ok, agora saltou o alarme, aqui diretamente no app, eu já he visto isso, e se eu agora vou a ver o controle de iluminação, vamos ver que agora, quando se ative o alarme visual, vou ver diretamente que a instalação, somente por haver vinculado o alarme de segurança com o controle de iluminação, tudo isso já vai a começar a parpadear. Vá por tempo, vês? Agora mesmo, já diretamente a iluminação já está a ligar para alarmar ou, por exemplo, para indicar ao intruso que realmente está a suceder. E o sombreamento seguramente haverá sucedido isso. Haverá subido automaticamente o store para que desde o exterior tu podes ver realmente lo que está a suceder internamente. Mas é muito mais fácil diretamente desde o próprio blog. Não sei se estou a explicar corretamente, mas para que podes ver o fácil que pode fazer ou que pode ser fazer com o nosso sistema, o controle de segurança. Sim, eu estou a perceber. Corretamente, acredito que esteja. Perdona? Agora, agora, sim, já percebi, sim. A questão era, pronto, como os sistemas são diferentes, às vezes era só um, Em caso, um perdona, contacto, que neste caso, pode ser mesmo a própria detecção a fazer, a dar a informação aí para o módulo. sempre, 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 mediante Modbus, já diretamente terias a comunicar, ativar, desativar, tudo isso, desabilitar sensores. Mas o voo também que estás a ter em caso de ter algum sensor de presença, como poderia ser o Motion, este D, presença exterior, automaticamente, internamente, já poderia vincular o movimento de presença interior como entrada. Então, eu agora teria o entrada I8 é a parte, o sensor de movimento integrado dentro do bloco. É muito mais fácil fazer a integração e a gestão do controle de segurança. Neste caso, é como nosso sensor de presença. Mas se somente estás a ter sensores de presença exteriores, somente são por entradas digitais. Ou se não, também se pode fazer mediante Modbus. Mediante Modbus, estás a generar aqui um dispositivo Modbus, que seria alarma, seria atacar a direção Modbus em questão, e já diretamente seria atacar como sensores atuadores digitais ou analógicos como tal. Uhum. Ok, É fácil também poder fazer isso. ok, muito bem. Para controle de acessos, isso há de funcionar do mesmo modo, não é? Ou seja, isso tem alguma solução para, no caso de eu querer, portas que não se abram, Uhum. só com um código ou qualquer coisa assim? Ou Sim, como- aqui para o controle de acesso, estás a ter, como eu dito, já posso buscar aqui o NFC, que estou a ter aqui, que é o controle de acesso. Agora vou, agora vou estou a generar agora automaticamente o controle, somente registrando o conector API já está a criar o bloco de função, ok? E tu aqui, com o NFC, é isso daqui, a ver se estou a ter alguma foto ou não.
Internamente, eu já posso generar aqui por código, é dizer, por exemplo, Carlos, deixa-me ver aqui, Carlos, por exemplo, vou dizer que vai ser o código U234, é dizer, e aqui diretamente posso dizer as saídas que quero controlar. Somente a 1, então desta forma, vou dar vou ativar, por assim dizer, aqui estou dizendo o nome do que quero, o código, o saída que quero ativar e, por exemplo, a validez também posso dizer se somente quero uma vez, se, por exemplo, somente quero desde esta, válido até, válido a partir de ou desativado. Ok. Por exemplo, vou fazer a prova, vou fazer com Carlos 1, 2, 3, 4, ok? Vou aceitar, vou carregar e aqui, por exemplo, imagina que estou a ter uma saída digital. Aqui vou ter uma saída digital de eh, porta entrada. Vale? Desta forma, se eu estou a ter o controle como 1, 2, 3, 4, desta forma, eu já posso ligar internamente para a porta de entrada. E diretamente desde o app, aqui no acesso, aqui já estou a ter automaticamente o vlog do NFC. Pode ver o historial. Não, porque é um contrassenha de visualização. Pode ver os controles de acesso. Espera, porque aqui estou a ter preciso do contrassenha de visualização por segurança. Então aqui por admin vou precisar de logs admin, logs admin. Vale. Então aqui é no app. Se filtro por acesso novamente, por o código de acesso, aqui tu, desta forma, estou a ver que agora mesmo os códigos ativos são Carlos, e imagina, vai venir agora o de mantenimento, ok? De mantenimento, o código vai ser o 2222, validez ilimitado, é o permisso somente a saída nova, que somente está a ter isso. Então, desta forma, já agora já é ativado o código do mantenimento, e se já agora vou ver aqui, porque o próprio controle de acesso está a dizer tudo isso, quer dizer, estou a ter muitas saídas, como podes ver, e agora vou entrar como 2222, já estou a ver que o usuário ha entrado aqui mediante esta hora, por exemplo, às 5:43:45, a esta feita, e ativado a saída de relé. Uhum. E já diretamente o podes fazer de swap. Se eu agora somente quero ativar outro para limpeza, seria o mesmo, como ilimitado, por exemplo, ou não, um tempo restringido, de tal hora a tal hora. A partir daí, para o repartidor do Amazon, o que eu vou querer. É desta forma, se eu posso volver para o config e, bueno, para o controle de acesso é integrar o código, já estou a ver que estou a entrar com limpeza. A partir daí, eu posso ver aqui no historial todas as pessoas, por exemplo, que han entrado, o dia, a hora e a saída que ha ativado. Em caso de ter mais de uma, somente aqui estás a ter uma, mas estás a ter a possibilidade de poder ver isso também. Uhum. Ok. E depois, o que estava a dizer também, o que seguramente estavais a ver, se estou a fazer outra vez, estou a partilhar minha pantalla, mediante o vídeo porteiro, tu também já poder abrir ou fechar, por exemplo, a portal de entrada. Se precisas de mais informação, por exemplo, aqui no vídeo porteiro, podes vir para o intercom e aqui selecionar, por exemplo, abrir
luz exterior. Desta forma, tu estás a carregar e já diretamente é no vídeo porteiro. Vais a ver que em acesso, vídeo porteiro, já estás a ter a opção de poder abrir a luz exterior. Em caso de ter ou carregar o wallbox ou fazer o que precisas. Mas desta forma é muito, muito, muito fácil. Uhum. Ok. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ou... Não, para agora não. Para agora há de aparecer muita dúvida, sim. Mas para agora assim, não. Pronto, o Não, funcionamento do sistema acho que não. perfeito. Normalmente, a nível de instalação, convém sempre, agora vou falar em instalação dos equipamentos da Loxono, convém ficar separados da potência, do quadro de potência, ou costumam misturar isso? Normalmente, aqui o que estamos a fazer é os dispositivos do quadro. Normalmente é o mini server e diferentes extensões. É depois, a partir daí, dispositivos como podem ser TRI, descentralizados e demais. Colocar diretamente em falsos tetos, ou a partir daí, ou pulsadores e demais. Sim, mas e o mini server, isso assim, fica juntamente aos disjuntores e diferenciais do quadro elétrico? Certo, Não. Ok. certo. O voo também é que, não sei se estavas a ver, mas aqui, em nosso projeto, estou a partilhar outra vez a pantalla, porque, exato, aqui, estás a ver, certo? Aqui podes ver, por exemplo, aqui na habitação, essa é a nossa oficina, ok? Se eu vou fazer aqui na sala de formação, estou a ter aqui Power Supply and Backup. A Power Supply and Backup é uma fonte de alimentação, que é isso, onde a parte tu alimentas a teus 20, diretamente tiene 7 saídas, onde as 7 saídas estão a dizer o consumo que estás a ter em cada um deles, em cada uma das saídas. Ora, por exemplo, a primeira saída é a mini-server e extension. Estás a ter um consumo de 3 vátios de potência. O segundo é dispositivos, 12 vátios de potência. O que mais está a consumir é a iluminação. Tiras LED e LED spot. Então, a partir daí, 3, 4, é 5 saída, estás a reservar para o consumo de mesmo. Podes filtrar por dia, por semana e por mês e por ano. Mas o bom que está a ter isso é que cada uma das saídas está a ter o controle energético ou o medidor energético independente. A partir daí, tu podes ver o consumo total de instalação, em caso de ter toda a instalação a 24 volts. Em caso de fundir-se algum fusível, já diretamente tenderias o historial para poder ver e poder mandar mensagens de alertas para isso. Está muito bem, porque a parte de dar os 24 volts, estás a ter controlado o consumo de tudo isso. É a parte também, está a ter a opção de colocar baterias externas, que vou ensinar por aí, Power Supply. Estava a ter aqui, se não vou mal errado, Power Supply é um dispositivo TRI, vale? E aí estávamos a ter Power Supply em backup. E aqui mais informação. É isso. Alimentação dos 20, integração mediante TRI, o LED, o estado de LED, os fusíveis de 10 ampérios, 7 saídas, o GND é unido, e aqui tens a possibilidade de integrar uma bateria externa de 36 volts. A partir daí, em caso de corte energético, em caso de corte de potência, podes usar para usar como saída. Uhum. Manter, digamos, uma instalação com, com potência durante um tempo preciso. Mas podes manter, digamos, o voltagem para os diferentes consumidores do circuito.
Ok. Muito bem. Perfeito. ¿Alguien más tiene alguna otra dúvida? Não, O- acho que está já um bocadinho melhor. Perfeito. É, sim. Agora só trabalhando com o material é que começa a perceber o funcionamento do mesmo. Não. Vale. Já estou a deixar, não sei se estáis a ver aí, vou deixar o meu mail para que podeis, para que podeis contactar comigo, caso de dúvida. Em princípio, terias a ver tudo os outros, certo? Carlos, estás a receber o meu correio? Sim. Perfeito. Então, com isso, com o WhatsApp, com 608 010101, também é o número do WhatsApp, que podes mandar qualquer dúvida, qualquer coisa, somente tens de dizer. Vale? Então, a partir de lá, posso ajudar para você. Ok, ok. Alguém mais tem alguma outra dúvida a respeito do webinar ou posso ajudar para isso? Não, está tudo ok por agora. Tudo Perfeito, ok. perfeito, João. Obrigado. Obrigado. Vale. Em princípio, por mim, é tudo. Se não tenéis nada mais, vou a fechar isso, mas somente estás a dizer. Caso de dúvida, caso de problema ou que possa, somente tens de ter o meu contacto. Assim que, Ok. bueno, vou esperar algo mais, se não, já vou a terminar. Sim, ok. Está bem, está bem. Está tudo ok por agora. Perfeito. Ok, pois, muito obrigado por o tempo. Boa tarde. Boa Tchau, tarde. tchau. Tchau, obrigado.